Muito boa tarde, queria agradecer a presença de todos. É com muito gosto que apresento o professor Henrique Barros. O professor Henrique Barros é médico, gastroenterologista, ou foi gastroenterologista. Mais assim. E tem trabalhado muito na área da saúde pública e da epidemiologia, e tem um percurso bastante reconhecido a nível nacional e internacional. É diretor do Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Associação Portuguesa de Epidemiologia. Neste momento é o presidente da International Epidemiological Association, faz parte do Conselho Executivo das Escolas de Saúde Pública, da Associação de Escolas de Saúde Pública Europeias, e mais, que não vale a pena estar aqui a dizer. E um dos motivos pelos quais eu acho que tem feito um trabalho notável na saúde pública tem a ver com ser responsável por ter montado e pelo seguimento de coortes de vários grupos da população, envolvendo o seguimento de 15 mil pessoas há 15 anos, penso que mais ou menos há 15 anos. Portanto, agradeço-lhe naturalmente o facto de estar aqui e, portanto, passaria a palavra. Obrigado, Isabel. Bom, obrigado. Isto é mais ou menos um desdobrável que a gente pode parar onde quiser, e eu não vou respeitar muito o título, porque se eu respeitasse o título, dizia que a coisa mais importante nos 30 anos na saúde pública portuguesa foi a criação deste instituto e estava o assunto resolvido. Mas suponho que não é isso provavelmente que querem que eu diga. E, portanto, eu vou fazer aqui um percurso mais ou menos... Bom, a primeira coisa, duas ou três coisas que eu acho que é importante. Desculpem, não interpretem mal o que eu ia dizer, porque há uma frase que eu aprendi em criança, que não se deve invocar o nome de Deus em vão. E o nome da saúde pública é invocado excessivas vezes em vão, nesse mesmíssimo sentido. E por isso era importante, talvez, a gente saber do que é que está a falar. Uma das definições mais simples e mais abrangentes e provavelmente mais acertadas é esta que está aqui, é que as coisas não acontecem por acaso, por isso é que a epidemiologia é uma ciência. Os fenómenos de saúde não são aleatórios. E, portanto, a resposta também não pode ser casuística ou também de acordo com a forma como estamos, a nossa disposição, o nosso humor em cada momento. E por isso esta definição é importante para se perceber o que é que está por trás daquilo que fazemos e pensamos. É que a saúde pública é o resultado de um esforço organizado das sociedades para resolver os problemas de saúde e, às vezes, os problemas das doenças. Os suecos, por exemplo, há uma década atrás, no seu Plano Nacional de Saúde, propuseram esta definição que é muito, muito interessante e muito abrangente, e que dá a dimensão política da saúde pública. A saúde pública é eminentemente uma área em que as escolhas e o enquadramento político é determinante. E aqui a política não no sentido muitas vezes abastardado com que é usado, mas no sentido de a forma como nós socialmente nos organizamos para resolver os nossos problemas sociais. E é esta diferença que é fundamental entre as soluções de cada um dos problemas de cada um de nós e a forma como nós socialmente organizamos a resposta aos problemas, e isso também nos influencia a nós. Eu sou muito preguiçoso, de tal maneira que tentei acertar o slide para hoje, mas esqueci-me da última coisa que tinha ali. E então, isto é, sabe, a Rainha de Inglaterra, suponho que já antes dela, havia esta tradição
de enviar os parabéns no aniversário aos súbditos que atingiam um século de idade. E há inclusivamente no Buckingham um office para os aniversários. Mas o que é interessante é que o ano 2002 estava ali por acaso porque era o ano do jubileu da Rainha, quando a Rainha fez 50 anos de reinado. E reparem que no ano em que ela subiu ao trono, em 52, no Reino Unido, ela teve a oportunidade de enviar 255 telegramas de parabéns a um igual número de súbditos que atingiram o centenário. Para aproximadamente a mesma população, 60 anos depois, esse número era praticamente 10 mil. Ou seja, em 50 anos, multiplicamos por 35 mais vezes o número de pessoas que atingiam um centenário. Isto explica-nos uma primeira coisa que é importante e que muitas vezes é esquecida. Isto não tem nada a ver com a genética das pessoas. E, portanto, as soluções muito baseadas na genética, em termos pessoais de cada indivíduo, podem ter algum interesse. Nós, hoje em dia, somos capazes de fazer algumas terapêuticas ditas personalizadas, ou estratificadas, ou individualizadas, ou seja, ter uma medicação by design em relação àquela pessoa, ou gente que a infecta, ou ao SNP que está alterado. Mas isto não é isto que faz com que as pessoas, em 50 anos, 60 anos, tenham aumentado desta forma tão extraordinária a sua sobrevivência. Eu não acerto no... definitivamente. Isto é antigo, e esta diferença entre populações, e é daqui que vem, que não é uma diferença genética, eu compreendo, os franceses não são especialmente diferentes dos portugueses, particularmente se acreditarmos que nós até viemos mais ou menos de uma arrevoada francesa ou afrancesada, desde o tempo do conde Dom Henrique, que esteve na fundação da nacionalidade. Mas reparem, estes dados são num livro muito célebre do Ricardo Jorge, chamado Demografia e Higiene da Cidade do Porto, um livro publicado imediatamente antes de ele ter de fugir do Porto, porque, como lhes dizia, estes problemas de saúde pública são problemas políticos, e ao mesmo fugiu do Porto por o clima ser pouco simpático com qualquer forma de patologia respiratória ou articular que ele tivesse. Fugiu exatamente para, como se diz em bom portuense, não lhe tirarem a tosse ou não lhe partirem os ossos, porque era isso que lhe queriam fazer quando ele fez o diagnóstico de peste, a última epidemia de peste, aliás, que entrou na Europa no final do século XIX e entrou pelo Porto, e ele, um marinheiro que morreu ali numa pensão da Ribeira, daquela rua estreitinha que vai dar ali ao Cubo, e ele disse que era peste, e os mercadores da cidade não queriam, porque isso implicava fechar a cidade. O Instituto é na Rua das Taipas, chama-se Rua das Taipas, porque era a rua que era entaipada para fazer o cerco sanitário da cidade quando havia peste. Mas então reparem, a mortalidade infantil, que é um indicador importante sobre a vida, ou do risco de chegar a velho, se quiser, era tão diferente já no final do século, e na nossa cidade era o dobro, por exemplo, de Paris, mas algumas cidades que hoje são extraordinariamente ricas e são extraordinariamente desenvolvidas, naquela altura tinham valores que são os valores que nós hoje encontramos nos países africanos, por exemplo, como probabilidade de morte. Este gráfico é retirado de um livro que eu já não sei onde é que anda, por isso tenho que o guardar com particular carinho, que é um livro que foi editado, entre outros, pelo Dr. Veiga Simão, e que descreve um conjunto de indicadores, como veem aqui, que definem as sociedades. E como veem aqui também, comparado, por exemplo, com a Finlândia, que era um dos países que estava em cima na maior parte destas coisas, nos coloca ali no lugar que nós temos, não é? Que é à volta do 30º, 40º lugar, que é o nosso lugar nos vários indicadores de desenvolvimento humano. Mas permite-nos perceber que há ali umas coisas que se a gente alterasse, como a corrupção,
à evasão fiscal, à literacia, etc., talvez a saúde pública em geral pudesse ser um pouco mais aproximada lá de cima. Mas reparem, uma das questões que tem a saúde pública é que nós podemos atacar problemas e resolver alguns problemas. E podemos fazê-lo bem. E este é um exemplo de uma coisa que foi bem feita em Portugal. Por exemplo, embora houvesse aquela distância enorme entre os indicadores sociais entre Portugal e a Finlândia que viram, nós, ao longo dos últimos anos, e agora a coisa ainda está melhor, conseguimos sair claramente do subdesenvolvimento, não é? Em 1970 a mortalidade infantil andava à volta de 60 por mil. Eram os valores de Paris em 1899, portanto 70 anos antes. Mas nós conseguimos trazer a mortalidade infantil para valores da ordem dos 2,5, 3 por mil, que são dos valores melhores. Mas também não podemos impressionar-nos muito com isto, e eu não vim aqui fazer hoje, provavelmente, uma exposição sobre, não how to lie with statistics, mas sobre como isto pode enganar-nos, não é? Porque se nós pegarmos neste gráfico e usarmos como uma escala logarítmica, temos imediatamente a noção de que, embora isto seja usado politicamente, não é? Até o atual Presidente da República várias vezes usou este indicador como um indicador de discussão política, e continua a usar-se ainda hoje. A coisa não é... Ainda temos caminho, porque os outros também não ficaram parados. Mas, de qualquer maneira, isto é o exemplo de uma boa coisa. Este é o exemplo exatamente do contrário. Ou seja, as pessoas foram capazes de pensar a resposta à saúde materna e à saúde infantil, foram capazes de ser eficientes, e as pessoas que pensaram a resposta à tuberculose, por exemplo, não foram eficientes. Parem que isto são dois exemplos. Se lembrarem do anterior, nós partíamos de sítios muito diferentes e chegámos ao mesmo sítio, e aqui partimos do mesmo sítio e ficamos muito diferentes. Claro que politicamente a tuberculose, como sabem, também é uma doença altamente apetitosa, e portanto, em Portugal, posso fazer um desenho aqui? Em Portugal nós conseguimos fazer uma coisa extraordinária, é que a tuberculose desce a um ritmo praticamente constante ao longo dos anos. Atingiu finalmente a barreira dos 20 por... Não, isto é só uma coisa rápida, Margarida, muito obrigado. Mas esquecemos de uma coisa, que é o seguinte: se isto for, por exemplo, imaginem 2010, aqui seja 2000, aqui 90, aqui 80 e aqui 70, vamos imaginar. Houve aqui uma coisa muito aborrecida que se chamou SIDA. E isto são os casos de SIDA em Portugal. Eu estou a ser otimista, porque fui responsável aqui de uns anos, mas não é bem assim. Estas coisas pegam-se, como estão a ver. A coisa é mais ou menos assim. Mas isto é verdade. E aqui nestes anos, isto correspondeu a quando se atingiram chegou a se atingir quase 2 mil casos por ano, dos quais mais de metade eram definidos, a SIDA era definida pela presença de tuberculose. Ora, nunca nas estatísticas oficiais portuguesas apareceu este entalhe correspondente à SIDA. Se vocês olharem para, por exemplo, Nova Iorque, a tuberculose estava a descer, aliás, a tuberculose é eliminável. Nos anos 80 aconteceu isto, não é? E este entalhe, é claro, foi o entalhe associado à epidemia de AIDS em Nova Iorque, por exemplo. Nunca aparece isto nas estatísticas portuguesas. Portanto, é estranho e é uma coisa que carece de explicação. Por outro lado, nós às vezes... não, carece. Eu arrisco, é não declaração, e é uma forma, é manipulação das informações. Porque ela tinha que estar aqui, não agora. Mas quer dizer, uma parte pode ser, vamos lá ver, se eu for responsável por uma doença infecciosa cuja
que possa ter um período longo de silêncio, digamos assim, ele possa aumentar ou diminuir artificialmente a frequência, fazendo ou não pesquisa mais ativa dos casos. Não é? Sei lá, no VIH, se a gente não se preocupar em encontrá-lo, ele anda durante 10 a 12 anos calado. Portanto, eu posso passar mais ou menos tranquilamente. Se a gente for procurar os casos, não é? A infecção aparece. E alguém vai dizer, está a crescer. Não está a crescer, está a ser diagnosticada. Reparem, isto aqui é SIDA, é uma coisa diferente, porque desta a gente não se... Desculpem-me o plebeísmo, desta a gente não se safa. Não é? Ao fim daqueles anos ela aparece. E ela diminuiu muito por causa disto que está neste... Ou devia diminuir muito por causa disto que está neste slide. Reparem, e isto que eu fiz aqui é um exagero, obviamente, porque a realidade é muito próxima daquela. Apesar de tudo, nós não conseguimos diminuir as mortes como, por exemplo, os espanhóis conseguiram. E porquê é que eu lhes trago aqui isto? Reparem, aqui, quando isto começa a diminuir, é quando aparece a chamada terapêutica HART, a terapêutica altamente eficaz. E a generalidade dos países desenvolvidos, e mesmo hoje em dia os países africanos e os países da Ásia Central, têm curvas desta natureza. À medida que as populações são expostas à medicação, deixam de morrer. É, aliás, extraordinária. É dos efeitos mais, obviamente, extraordinários, que é uma população em que se está a morrer como se morria, digamos assim, na era pré-antibiótica, se quiserem, quando há possibilidade de expor as pessoas ao tratamento, a mortalidade desce brutalmente. Mas o que é interessante em Portugal é que nós não conseguimos fazê-lo descer. E aqui, de novo, de fazer descer da maneira, como por exemplo em Espanha, foi bastante evidente que o início da medicação se associou a uma baixa brutal da mortalidade. Reparem, o início da medicação em Portugal foi um pouco mais titubeante. Foi um pouco mais, quer dizer, custou um bocadinho mais a arrancar, mas depois, ao longo destes anos, isto já não faz sentido. Não é? E, de novo, o que é que isto pode querer dizer? Bom, eu estou convencido que isto não quer dizer que as pessoas estejam a morrer mais. Isto é, de novo, um problema, mas isto é meramente impressivo. E nem é muito fácil de demonstrar retrospectivamente. O que deve ter acontecido é que o nosso pico estava muito mais acima. E, portanto, como não havia... Reparem, por exemplo, em muitas certidões de óbito era frequente pedir para não colocar a informação sobre a infecção. A família pedia que fosse omitido o diagnóstico. E era omitido. Não pode acontecer em Espanha isso? Pode ter acontecido? Sim, o pico podia ser maior, mas nós sabemos que, por razões várias, a situação portuguesa foi mais abafada, digamos assim. Apesar de tudo, os espanhóis lidaram melhor com isto. A movida transgender era mais evidente. Quer dizer, reparem, se me põe falar disto, não, quer dizer, é melhor ser daqui, não é? O que se passa é o seguinte, reparem, nós tivemos, quem puxou esta epidemia, agora aqui não interessa se é SIDA ou se é VIH, porque antes de 95 SIDA e VIH era a mesma coisa, não? Quem puxou esta epidemia em Portugal foram os utilizadores de drogas. Também em Espanha muito, embora em Espanha houvesse uma comunidade gay muito mais viajada, muito mais assumida, muito mais cosmopolita e que, portanto, pagou uma fatura também muito mais alta. Reparem, a epidemia atual na Grécia de SIDA, na comunidade dos utilizadores de drogas injetadas, porque é que ela acontece? Acontece quando a comunidade se abriu. E a comunidade abriu-se por uma razão, tem a ver com as dificuldades económicas. Mas o problema foi abrir-se, porque se nós todos trocarmos seringas e nenhum estiver infectado, podemos trocar seringas à vontade que não há transmissão de infecção. Quando entra a primeira, é que então depois as
percebe? Portanto, as comunidades fechadas, a comunidade portuguesa era razoavelmente aberta e não houve uma política de redução de danos. Nós demoramos muito tempo, por exemplo, na Escócia, na própria Inglaterra, etc., onde o peso proporcional dos utilizadores de drogas injetáveis era muito superior ao português. Não se verificou o que se verificou em Portugal ou na Espanha, porque eles tinham uma política muito mais antiga de acesso a seringas e agulhas limpas, que vem da tradição muito mais antiga também. Se vocês gostarem do Conan Doyle, se lerem o Sherlock Holmes, isso está lá já explicado, ou pelo menos descrito, a tradição de que os utilizadores de drogas, para ali tem a ver com a guerra do ópio na China, e tudo isso, eram fundamentalmente vistos como doentes. Portanto, eram pessoas que precisavam de um determinado tipo de apoio e como esse apoio era dado, o circuito não funcionou. O que nós vivemos hoje em dia pode ser um case study interessante, não é? Porque a partir de 2011, aproximadamente, no final de 2011, por aí, como houve aquela guerra entre o Governo e a Associação Nacional de Farmácias, parou a utilização a troca de seringas em mais de metade das pessoas que era suposto ela ser feita e, portanto, uma de duas. Isto é o que se chama uma experiência natural. Ou a troca de seringas não servia para nada e a infecção não vai subir, ou a troca de seringas servia para alguma coisa e a infecção vai subir, ou está aí a subir, a gente é que não está a procurar. Mas vai ser inequivocamente uma experiência natural, involuntária, digamos assim, mas que vai responder a uma coisa que no fundo, nunca ninguém respondeu experimentalmente. Porque reparem, nós apoiamos a troca de quê? A troca de seringas com base num raciocínio não experimental. É por dedução. Nunca ninguém pegou num conjunto de utilizadores de drogas e uns disse, toma lá seringas limpas, e outros disse, faz o que te apetecer e vamos ver quem infecta mais. O paradigma do ensaio clínico, e que reparem que é usado também na saúde pública, e neste caso não é eticamente possível, mas noutros casos seria e deve ser de uma grande utilidade. Sei lá, a vacinação contra a pólio foi testada como um grande ensaio comunitário, como se testam medicamentos. Hoje em dia não se faz tanto isso. Por razões económicas, não é? Mas aqui são razões éticas. Portanto, ou uma experiência natural. Por qualquer razão alguém decidiu não dar essa oportunidade, digamos. E agora vamos ver o que acontece. Se subir, subiu. É porque fazia falta. Se não subir, foi bem feito, porque não fazia falta. A questão é saber se nós conseguimos provar isso, por causa desta dimensão, digamos assim, nós não estamos a falar de uma causa única que a gente tira aquela peça e o motor deixa de funcionar, digamos assim. É preciso tirar várias peças, mudá-las de sítio, e isso é que modifica muito e torna mais atraente e mais interessante a saúde. Isto é uma espécie de resumo geral desta coisa, pegando no exemplo da tuberculose, para demonstrar que os médicos, embora socialmente, infelizmente estão a perder um pouco da sua dimensão demiúrgica, mas, nomeadamente nos salários, mas tinham muita ideia de que eram muito importantes, e os profissionais de saúde, não é? Todos nós, agora sob o grande chapéu de profissional de saúde, temos a ideia de que somos bestialmente relevantes para a saúde das pessoas. Mas como vem aqui, pegando por exemplo na tuberculose, os grandes momentos não têm, que nós consideramos muito importantes, a identificação do BK, a streptomicina, depois a isoniazida, a rinfa, etc. A vacinação, tudo isso não acelerou especialmente a evolução do problema. A evolução dele foi, sobretudo, acelerada por razões de natureza social. Daí que, embora não falando propriamente dos últimos 30 anos, mas para os perceber é preciso ficar um bocadinho atrás, é como é que nós, mais do que a nível individual, porque disso estamos a falar, ou a nível regional e local, regional e global, e hoje em dia fala-se muito na dimensão global, mas uma das primeiras grandes estruturas globais foram relacionadas com a saúde. A primeira foi em 1902 a criação deste biorro sanitário pan-americano,
que esteve na base do que é hoje a PAU. E foi criado porque, reparem, não foi criado especialmente, e nós não temos tempo aqui para atacar muito isto, mas reparem, a lógica é esta e a gente não pode fugir dela. E foi muito bem pensada pelos americanos e pelos presidentes dos Estados Unidos neste sentido. Isto não vale a pena a gente imaginar que estamos a viver num mundo, estamos aí pelos anos 30, 40, vivemos num mundo em que podemos fazer quarentenas às pessoas, porque isto é tudo mais depressa do que a nossa capacidade de as conter. Portanto, o melhor é arranjarmos organizações que nos ajudem a segurar os problemas onde eles começam. O movimento, digamos assim, da saúde pública, a grande mudança, foi de uma lógica de quarentena e de contenção, eu defendo-me dos outros, para uma lógica, eu defendo-me dos outros, ajudando os outros a defenderem-se. E ou eu faço o esforço lá, ou não vale a pena fazê-lo aqui. E reparem que a crise do ébola mostra isso muito bem. O problema resolve-se onde ele começa. Não é nós julgando que fazemos uma parede e que depois nos protegemos, mesmo com o nosso sistema de saúde. Porque era impensável, era basicamente impensável, que iria haver casos de ébola de transmissão secundária nos Estados Unidos ou na Europa. Foram muito poucos, corresponderam provavelmente a sobranceria em relação às formas de nos protegermos, isso é clássico, não é? É clássico, é típico, parem, não sei se estão aqui médicos ou não, mas todos, ou a enfermagem sabe isso, a gente não se pica das primeiras 4 ou 5 vezes que usa uma agulha para cozer, ou que usa à 15ª vez que acha que já faz aquilo de olhos fechados. E portanto, há estas falhas que podem ser fatais, mas não era pensável. Agora, isso ajuda-nos a perceber que o problema tem que se resolver de outra maneira, não é? Tem que se resolver na fonte, digamos assim. Em 46 criou-se a OMS. Antes disto, na Sociedade das Nações, antes da Segunda Guerra Mundial, havia já comitês, digamos, que se preocupavam especialmente com a saúde e com a viagem das doenças. O Ricardo Jorge, que falamos aqui, teve um papel importante em alguns deles. Mas eu trago-lhes aqui isto porque esta é a dimensão discutível, e a dimensão, a mim me interessa discutir, que é saber em que medida é que a saúde é um direito humano. Porque o que divide as pessoas hoje em dia, na forma de olhar para isto, depois podemos criar-lhe uma roupagem mais descarada ou menos descarada, se me permitem falar assim. Mas o que separa o mundo fundamentalmente é este, é saber se a saúde é um direito humano ou se a saúde é uma commodity, é um bem transacionável a que a gente tem acesso. A razão fundamental, como sabem, os americanos aceitam muito mal a ideia, eles assinam às vezes os documentos e tal, a OMS também assinaram e outros, mas eles aceitam muito mal a ideia de que a saúde e os cuidados de saúde são um direito humano fundamental. E aceitam-no muito mal, sabem porquê? Porquê é que vocês acham que um americano aceita mal a ideia disto ser um direito humano? Também uma indústria de seguros que perdia o lucro e, por outro lado, eles prezam muito uma suposta liberdade de escolha. Isso é outra história. Isso é verdade e funciona para outros, funciona contra o Obamacare, mas aqui é de outra natureza. Mas, quer dizer, a questão dos seguros pode estar um bocadinho por trás. Mas se a saúde for um direito humano fundamental, quando eu não tiver acesso a ele, posso pôr alguém em tribunal. That's America. E este é o argumento fundamental dos juristas americanos que trabalham na saúde para contrariar a ideia de que a saúde é um direito humano fundamental. É que se o Estado americano, o Estado Federal, se houver uma amenda na Constituição em que isto fique definido, e por isso muitos dos tratados internacionais não estão, como é que se diz, vertidos nos Estados Unidos, é porque então eu, cidadão, posso pôr alguém em tribunal se me faltar. Parem, isto está acontecendo no Brasil. O Brasil assumiu constitucionalmente que a saúde era um direito humano fundamental. E está a judicializar-se a saúde. Por exemplo, eu tenho um problema qualquer
e não há o medicamento. Não há, quer dizer, não é no sentido, não há inventem, não é nesse sentido. Não há ali, para mim. Mas há, por exemplo, nos Estados Unidos, ou há na França, ou há em Portugal. Ou eu posso comprá-lo, mas ele é demasiado caro e o SUS, o serviço... Então as pessoas vão ao tribunal e o juiz diz, mande vir. E isto está a acontecer. E é um problema que os brasileiros estão neste momento a debater-se, que lhes está a abanar brutalmente o sistema de saúde, que é o facto de haver gente que põe o serviço de saúde em tribunal, dizendo se isto é um direito humano fundamental, eu sou humano, venha o meu direito e, portanto, alguém tem que pagar. E isto está a acontecer. Reparem, não vou agora fazer sequer comentar isso, mas este é um ponto fulcral, não é? Porque nós não podemos limitar-nos a dizer isto é um direito humano e depois isto não significa nada, tem que significar alguma coisa. E significar alguma coisa é respeitar o direito enquanto direito, não é? Enquanto direito fundamental, como é o direito à vida, como é o direito à liberdade de expressão, uma série de coisas. Bom, a OMS foi fundada e foi organizada com duas vertentes. Uma, a tal vertente de proteção, de organizar a proteção global, e outra vertente, tentar responder a grandes problemas que matavam muito ou tinham associados grande morbilidade. E nasceu neste período de pós-guerra e até há cerca de 30 anos, estes grandes programas verticais. E este é um dos problemas também da saúde pública, que é definir um modelo de resolução dos problemas das pessoas. E é saber se esse modelo é um modelo, se quiserem, verticalizado, muito top-down. A gente vai atacar o problema da SIDA, vai atacar o problema da tuberculose, vai atacar o problema da mortalidade infantil. Ou se o modelo é fundamentalmente um modelo horizontal, em que nós procuramos integrar as respostas. E as decisões sobre isto são decisões complexas. Reparem, o primeiro grande programa foi da imunização para a tuberculose. Está longe de ser brilhante o resultado nos países mais pobres. A erradicação da malária, ainda estamos a subir para o lado. O controle da oncocercose e da aspas, e o único que funcionou verdadeiramente foi a erradicação da varíola, que foi a única doença que foi de facto erradicada. Mas estes foram as grandes decisões, os grandes programas, e depois houve uma decisão de um programa para outras doenças potencialmente erradicáveis, como é o caso do sarampo e da polio, e que continuam sem solução, mas tudo estava muito baseado na lógica das doenças preveníveis por vacinação. E o modelo, digamos, até há 30, 40 anos, era muito resolver as questões de saúde olhando para a imunidade e para as infecções e tentar resolver o problema. Porque nós hoje em dia sabemos que isso não chega. Mas vinha nesta sequência, digamos assim, de que na Declaração dos Direitos Humanos a saúde e os cuidados estavam colocados como direitos no primeiro parágrafo do artigo 25. E reparem, e hoje em dia colocam-se problemas sérios a isto. Por exemplo, porque é que nós ainda não conseguimos erradicar a polio? Porque é que não conseguimos erradicar a polio? Porque por um lado, as equipas de vacinadores, em alguns países do mundo, foram usadas como equipas antiterrorismo. E, portanto, a partir desse momento, por exemplo, Bin Laden foi apanhado, basicamente, usando como cover equipas de ONGs que faziam vacinação. E, portanto, isto criou, em algumas populações, uma reação de anticorpos, se quiserem, para usar a mesma terminologia, que impede o formal funcionamento, o habitual funcionamento dos programas vacinais. Por outro lado, este direito humano não é visto como tal em todo o lado e também é visto muito como uma guerra de civilizações. Por exemplo, na região onde agora está o Boko Haram
e na Nigéria, por exemplo, foram mortos uma série de vacinadores porque a vacina da polio tinha um estabilizador que tem uma pequena quantidade hormonal e espalhou-se digamos assim, a crença ou a preocupação de que o Ocidente estava a tentar esterilizar as crianças africanas muçulmanas e usava a vacina como um meio de controle populacional. E é com este argumento que estão a ser impedidos os programas de vacinação. Parem, isto pode parecer irrelevante se quisermos ser muito egoístas, e dizer, isto é um problema lá de umas bolsas. O problema é que estas doenças não funcionam por bolsas. A razão porque nós não fomos capazes de, até hoje, erradicar o sarampo é porque, para erradicar o sarampo, a imunidade de rebanho, a imunidade geral, tem que estar muito alta em quase toda a gente. Ao contrário, por exemplo, da varíola, onde bastava ter mais ou menos 75% da população vacinada e isto era suficiente para impedir a inclusão de novos surtos. E as coisas nem sempre se sabem desde o início, depois vão-se aprendendo. Por outro lado, a varíola, por exemplo, não sei, aqueles de vocês que tenham lido o célebre livro do Claude Lévi-Strauss, o francês, o antropólogo francês, que foi uma coisa chamada Tristes Trópicos. Se leram isso, ou se um dia lerem, vão ver a descrição como ainda em plenos anos 40, em São Paulo, os meninos ricos de São Paulo iam aos hospitais dos variolosos, tiravam a roupa, punham a roupa nas trilhas dos índios, dos Bororó, desses, e em pleno século XX foram dizimados milhares de índios, como 500 anos atrás, com a varíola. Simplesmente porque eles pegavam naquelas peças de roupa, naqueles utensílios. A varíola, já nenhum de vocês se lembra da varíola, mas lembras da varicela que os meninos ainda têm. Era parecida, só que a escara da varíola, o vírus permanece viável durante bastantes dias. E, portanto, na roupa, por exemplo, outros utensílios, é uma forma de propagar a infecção. Como as populações ameríndias estavam completamente imunes, não havia vacinação, não havia doença tradicionalmente. Os que sobreviveram foram os que não contactaram. Ainda há 50 anos morriam verdadeiramente verdadeiramente assassinados. No final dos anos 70, os 30 anos começam a saúde pública que nós conhecemos hoje e coincidiram mais ou menos com as alterações políticas em Portugal dos anos 70, correspondem à Declaração de Alma-Ata e à definição de cuidados primários de saúde. Esta definição é muito interessante porque é, digamos, se quiserem, o outro lado da tal medalha dos programas verticais. Ao contrário dos grandes programas verticais, pensava-se agora em grandes programas horizontais, ou seja, procurar ir ter com as pessoas, ou que as pessoas viessem ter com o sistema de saúde, o outreaching existe ou não, dependendo das condições, mas procurar dar-lhes tudo. Não é dizer assim, bom, agora estou a resolver o seu problema de saúde materna ou infantil, vou pesá-la e vou vacinar o seu bebê. Mas agora o seu problema de tuberculose tem que ir ali a outra casa que é da tuberculose. Depois, entretanto, tem hipertensão arterial, tem que ir a um outro sítio que é onde nós temos o programa das doenças cardiovasculares. Depois tem um problema de xistossomia, porque mora junto no rio, onde estão lá os caracóis e tal, vai a outro sítio que é o programa da xisto. E as pessoas não vão lá de nenhum, porque elas estão fartas, ou então começam a ter demasiadas coisas. Bom, e isto tem funcionado muito mal. Mas a solução, isto dos programas verticais, porque além do mais fazem outra coisa que é muito importante e é determinante na organização da saúde pública, que é a organização dos recursos humanos. Os programas verticais tendem a fagocitar os recursos humanos, em geral porque pagam melhor e, por outro lado, porque são mais claros, mais simples as tarefas que têm que se fazer. E, portanto, os recursos humanos especializam-se, passam a responder àquele problema, mas deixam os outros problemas todos de lado. A Alma-Ata foi a tentativa, e continua e permanece, a tentativa de responder de uma forma integrada aos problemas de saúde das populações. Por um lado, reconheceu aquilo que eu comecei por lhes dizer, que a saúde pública
tem uma dimensão política, tem uma dimensão social, tem uma dimensão económica e que as desigualdades são inaceitáveis em todas estas vertentes. Porque não, portanto, encarando a noção, a ideia de que são fundamentalmente direitos humanos que estamos a falar e que não faz sentido a diferença brutal entre o que na altura se chamava o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido, ou o mundo depois se passou a chamar em desenvolvimento e agora low and middle income countries, que é muito mais... vai-se mudando o nome, mas as coisas não é mesmo. Os princípios a que isto procurava responder estão aqui, mas eu chamava a atenção fundamentalmente para duas coisas. A questão da equidade e a questão da liderança. A saúde pública é sobre isto. Se eu tivesse que encontrar uma definição para o que é a saúde pública, é liderar para diminuir as iniquidades. E não há saúde pública sem liderança. Ou com lideranças fracas. E reparem que não é por acaso que os grandes problemas de saúde, por exemplo, transmissíveis, ocorrem nos sítios onde ocorrem, porque são sítios em que o tecido social é frágil, em que as lideranças não existem. Ou estão preocupadas com outras coisas. Bom, nós estamos quase a chegar ao fim, temos de chegar ao fim. Mas, de qualquer maneira, eu gostava de lembrar isto, porque é muito interessante, para usar mais uma citação bíblica, por estar aqui, não há nada de novo sobre o reino dos céus, e estas coisas mantêm-se ao longo dos anos e são fundamentais. O que é que se pediu? Reparem, lembram-se que a OMS dizia combater a tuberculose, combater a oncocercose, combater a malária. Então, e aqui diz-se olhar para o crescimento, garantir a reidratação oral, fazer a amamentação, leitamento materno, vacinar, planeamento familiar, educar as mulheres e garantir... Bom, aqui, em vez de food supplementation, nós hoje falaríamos em segurança alimentar. É a única mudança que é mais semântica, mas a ideia era muito próxima da mesma. Era muito próxima do que nós hoje definimos como grande conceito de insegurança ou de segurança alimentar. Mas reparem, este é o programa e permanece o grande programa da saúde pública em todo o lado, independentemente da natureza do desenvolvimento dos países e, evidentemente, depois com adaptações e com adequações ao estado de desenvolvimento dessas sociedades. Nós não pomos tanto ênfase na reidratação oral, porque andamos entretidos com a vacina de rotavírus. Mas convém não esquecer que é bom fazer reidratação oral e mais barato e mais sustentável quando uma criança tem uma diarreia. Temos verdadeiramente que monitorizar o crescimento agora noutra perspectiva, porque agora nós, sobretudo nos países mais envolvidos, queremos que as crianças cresçam depressa, o que é péssimo para elas em particular. Não preciso dizer nada sobre o leitamento materno. O planeamento familiar é destes problemas todos e a centralidade das mulheres, que não é o caso aqui, mas a centralidade das mulheres são aqueles que são politicamente mais complicados. A centralidade das mulheres tem estado muito bem estudada nos países em desenvolvimento, nas questões de microcrédito, com o papel fundamental que elas têm na transmissão da cultura dentro das famílias, nas próprias relações, se quiserem, de estruturação social e tudo isso, mas sobretudo também trazê-las, a questão da educação é mudar, digamos assim, o nível social, sobretudo combatendo um problema-chave que é o problema da violência, que está aqui, que nem sempre é fácil de falar, os países não se entendem sobre essas coisas, mas é um problema major. E se quiser um exemplo de como se podem mudar coisas pequenas, fundamentais em saúde pública, é, por exemplo, aquelas de vocês que já tiveram filhos, não podem responder nada, basta que pensem. Se alguma vez um médico vos perguntou se alguma vez passaram por uma situação de abuso. Mas todos os médicos vos mandaram pesar, medir, fazer tudo coisas que não sabem, não servem para nada, são completamente rituais, que vêm do tempo da senhora Campbell lá na Inglaterra, quando se iniciaram os cuidados pré-natais, e muito bem para combater a mortalidade materna, mas que nunca ninguém provou que se fez para nada. É irrelevante pesar uma mulher cada vez. É um gesto meramente ritual, como outros gestos que a gente tem na vida. Agora,
Nós sabemos que a frequência da violência contra a mulher é mais alta, por exemplo, que a frequência de diabetes na gestação. E todas as grávidas, em Portugal nomeadamente, fazem os testes para o diagnóstico da diabetes gestacional, mas nenhuma grávida faz o teste para saber se está numa relação violenta. E nós sabemos que o impacto das relações violentas, por exemplo, no resultado da gravidez, é brutal. Uma mulher vítima de violência, e repare, não estamos a falar daquela violência que leva a pessoa ao hospital com os ossos partidos, estamos a falar de violência psicológica, violência física. Eu ia dizer uma coisa que, se vocês forem muito felizes, me aprendi, tolerável, no sentido que a pessoa a vai aguentando, não é no sentido que ela seja tolerável. Entendamos. Esta violência, por exemplo, o risco de um parto prematuro aumenta 6 vezes, comparado com uma mulher que tem uma gravidez que decorreu sem... Portanto, o impacto é muito grande e nós continuamos ainda a não resolver estas coisas. O planeamento familiar é um problema fundamental e é muito também, muito marcadamente politizado, como sabem, porque nem toda a gente pensa como eu, que sou a favor da distribuição gratuita de preservativos nas escolas. Mas isso temos que discutir, não é? As questões da alimentação mudaram. Eu não estou a andar para a frente, vamos ficar por aqui. As coisas da alimentação mudaram, mas eu gostava só de chamar a atenção para alguns aspectos interessantes da mudança da alimentação e deixar aqui um exemplo de como as decisões na saúde pública são brutalmente complexas. Eu já não vou falar das questões do tabaco, essas estão resolvidas. O tabaco só não está mais resolvido, porque o lobby do tabaco é poderosíssimo e segura. Mas nós temos o problema em Portugal do álcool, que devia ser sujeito rigorosamente ao mesmo tipo de ataques. Nós não podemos continuar a olhar para... reparem, bom, eu não sou abstémio. Portanto, entendamos. O que eu sou é contra a promoção do uso. São duas coisas diferentes. Contra a publicidade e, sobretudo, contra a criação de uma cultura. Reparem, nunca houve uma cultura... Havia aquela célebre frase do tempo de Salazar, que foi muito criticada, que dizia que beber dava de comer a 1 milhão de portugueses. Mas nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa, só de uma forma chique. É com os suplementos dos jornais de referência sobre gastronomia, sobre digamos assim, a forma como o uso do vinho, não é? E tudo isto é uma forma, obviamente, bem pensada, não é feito por amadores como eu, que ando aqui nessas coisas, não é mal pagos, é feito por tipos que são muito, muito, muito treinados para fazer passar isto de uma forma, da mesma forma que nós sabemos que foi feito para o tabaco. Parem, não sei se conhecem os documentos que um tribunal americano obrigou Philip Morris e a BAT, etc., a publicarem, mas esses documentos mostram, estão públicos, estão na net, podem buscá-los, mostram, por exemplo, todo o planeamento do targeting das crianças como os clientes. Porque nós sabemos que ninguém começa a fumar, ninguém é mas digamos assim, do ponto de vista da saúde pública, fuma-se ou não se fuma até aos 20 anos de idade. Depois pode haver uma pessoa ou outra que, por qualquer razão, desata a fumar aos 40, aos 50, aos 60, não importa. Mas, de um ponto de vista global, 99,99% das pessoas que fumam, começaram a fumar, em geral, até aos 17 anos. E, portanto, a indústria tinha regras muito claras sobre o apoio aos quiosques, onde é que os abriam, junto às escolas, todas essas coisas. E o álcool está-se a passar a mesma coisa, com o açúcar estão-se a passar coisas parecidas, mas o que é interessante é saber ou ser capaz, e com isto me calo, saber ou ser capaz de perceber onde está realmente o ponto. Eu acho que a discussão que nós estamos a ter hoje em dia sobre a obesidade é inequivocamente uma discussão que está fora do carril. Vamos lá ver. Todos aceitamos que não foi a genética que mudou em 20 ou 30 anos. Estamos de acordo. Não houve aí
Toda aquela discussão sobre o género da fome e tal também já está bem percebido que é ficção. É verdade que nos mexemos menos. É verdade que as porções são maiores. Mas não é verdade também que a nossa exposição a disruptores endócrinos é brutalmente aumentada nos últimos anos? De onde é que eles vêm? Portanto, o modelo de compreensão da saúde pública não pode ser um modelo que nós aprendemos até há 20 ou 30 anos nas escolas de saúde, nas escolas médicas. Um modelo reducionista de uma relação entre a causa e um possível efeito. Nem de um modelo um pouco mais complicado, a que vocês provavelmente já tropeçaram várias vezes, os chamados modelos, as teias de causalidade, os modelos multifatoriais. Mas a compreensão tem que ser a mesma, aquilo que nós aprendemos na chamada biologia de sistemas, trazê-lo para a saúde pública e perceber que mesmo até os diagramas não serão suficientes e nós temos que perceber, temos que ser capazes de encaixar a informação biológica, a informação psi, que faz com que a gente tome ou não tome decisões, comportamental, como queiram chamar, a informação social e depois a bolha política, a bolha organizacional, onde tudo isto se passa. E essa foi, se me permitem, para acabar um pouco com o tipo, a grande mudança dos últimos 30 anos, foi a passagem deste modelo de entendimento para um modelo de entendimento que nós ainda não conhecemos, mas que estará muito próximo a trazer para a saúde pública aquele que é o modelo que na biologia ficou conhecido como biologia dos sistemas. Certo? 7h30. Tem muitos bonecos sobre a África, sobre podem ficar com isso. Não sei, se calhar ainda tens disponibilidade para responder a Não, tenho. Eu não queria passar a hora que... Combinar. Fui incisiva em pôr os horários. Não sei se alguém tem alguma questão para fazer. Não estou preocupado com o Porto Bairro tantas vezes. Margarida. Eu adorei, mesmo que acho que há outras razões para os Estados Unidos não traduzirem lá. Eu também concordo. Mas não percebo porque é que os médicos nesta área da saúde pública não têm um papel mais ativo na prevenção. E vou dar agora um exemplo que passou por mim e que eu acompanhei com muito pormenor, mas que é um exemplo entre muitos outros, que certamente conhece melhor que eu, que tem a ver com pesticidas. O IARC acabou de fazer o upgrade de uma classificação que é o herbicida mais usado em Portugal, agora é provável carcinógeno humano. E nós temos cá em Portugal tudo quanto é junta de freguesia e câmara a mandar litradas daquilo nas ruas por onde passam todas as pessoas, já vamos falar dos miúdos, não é? E dos animais e tudo isso. E nós cá em Portugal não fazemos sequer a detecção do glifosato na água de beber, não faz parte da diretiva quadro e portanto não é testado, ninguém sabe onde é que ele anda, só sabemos que é o mais vendido. Depois, a partir daí, acho que estamos todos a fazer figas, não é? Para que, pelo menos, não apareça no nossa torneira, A história na do nossa bisfenol comida. nos biberons. E, portanto, há tantos problemas tão flagrantes e que depois são causas de doenças, nomeadamente cancro, que é o flagelo deste século, que não se percebe. Quer dizer, como é que no fundo nós pactuamos com isso? Porque, sei lá, porque são verdades inconvenientes que incomodam de alguma forma interesses estabelecidos, mas eu não estou aqui a chamar vendidos aos médicos, que eu devo imaginar, não é? Estou a achar que eles sentem liberdade suficiente para falar sobre estes temas. Posso interromper? Porque não sabem. O problema é esse, é que
não entrei por aí, mas os médicos são o elo menos importante da saúde pública. Esqueçam os médicos na saúde pública e esqueçam-nos cada vez mais. E eu vou dizer-lhes porquê, isto agora estamos aqui a uma coisa um pouquinho mais especulativa, embora haja dados a favor disto. Reparem, esta complexidade, a mim nunca ninguém me ensinou nada sobre pesticidas no curso inteiro. E continuam a não ensinar. Quando muito pode-se dizer, pronto, que há aí umas doenças, sei lá, tipo, se tiver uma exposição aguda a isto ou aquilo, lhe aparecem umas coisas na pele, ou pode ter uma hepatite tóxica fulminante, quer dizer, não é? Mas isto não é um negócio, nós médicos, embora já não seja muito médico, mas não somos treinados para isso. O modelo em que nós somos treinados nem é um modelo que olhe muito para as questões da prevenção. É um modelo curativo. E por isso, isto aqui, de novo, reparem, é uma questão política. É melhor esquecer os médicos. Mas então o que é que sobra? Espera, sobre o resto das outras pessoas todas podem fazer isso. Porque reparem, reparem uma coisa. Os médicos têm algum conhecimento sobre as doenças, não têm grande conhecimento sobre a saúde. E portanto, são treinados fundamentalmente para. E é isso que. Por isso é que as pessoas querem um hospital e um médico à porta de casa, não é para fazer a prevenção. É para lhe endireitar o braço que partiram, ou para lhe tirar, ou para lhe curar a infecção que apanha. Quer dizer, não é fundamentalmente para fazer a promoção da saúde ou prevenção da doença. Depois, a medicina, por várias razões, está a ficar muito tecnologizada. A palavra não sei se existe, mas isto quer dizer que o treino é muito importante e cada vez vai haver menos aquela ideia um pouquinho romântica, final do século XIX, do João Semana, no século XX, o médico do corpo e da alma e tal. Nós vamos muito basicamente esquecer isso, não é? Porque chamem-se médicos ou não, nem sei se vai continuar a haver médicos. Vai haver pessoas que vão fazer gestos técnicos muito bem treinados. E reparem, quando a gente já fala em fazer transplante de cabeça, não é? Isto não é para amadores. Reparem, podem não ser médicos. Reparem uma coisa, por exemplo, e já vamos voltar à questão da organização das profissões. Uma das questões que se discute muito, vocês veem isto em Portugal, é discutir o que é que faz um enfermeiro e o que é que faz um médico. Essa é a nossa discussão. Quem dá injeção, quem não dá injeção. Mas, por exemplo, nós já sabemos que não é possível, não vale a pena, é uma estupidez, a vários títulos. Sobretudo se quisermos ser úteis e eficazes. Para fazer, por exemplo, o rastreio do cancro do cólon, não é possível fazer isto por gastroenterologistas. Está provado que a gente pega num enfermeiro ou num técnico, treina para fazer endoscopia, ele faz 50 ou 60 endoscopias daquelas por dia, falas melhor que ninguém, não custa 18 anos de formação à sociedade, em geral, não é? Faz aquilo bem feito. Sem anestesia. Com anestesia e tudo. Com anestesia e tudo. Porque eu posso ser... Reparem uma coisa. Nós temos que começar, é um bocadinho o que dizia lá o Lord Christmas, nós temos que começar a aprender com quem não tem. Os moçambicanos treinaram gente só para fazer apendicectomias. O que eles sabem fazer é apendicectomias. O tipo tem uma apendicite aguda, o pé. Ouça, isto salvou milhares e milhares e milhares de vidas. E não custou quase nada. Mas também fazem diagnóstico? Sim, é fácil. Sim. Sim, Sim, da apendicite aguda fazem. Qualquer um de nós pode ser treinado para servir com a apendicite aguda. E funciona na perfeição. Portanto, nós temos que pensar... Parem uma coisa, um exemplo mais feminino, se quiserem. Nos países ricos da Europa, se querem pôr agora a coisa nestes termos, não são médicos que fazem ecografias a grávidas. Para começar, em muitos países nem se fazem ecografias a grávidas. Por exemplo, na Holanda, até agora, o que se passa em Portugal, que uma grávida faz 20 ecografias, é uma barbaridade. E feitas todas por um estético. Portanto, alguns países nem se fazia. Por exemplo, o sucesso da geração R,
que é uma coisa parecida com o que nós fizemos em Portugal, em Roterdão, foi porque eles davam ecografias às senhoras, porque as senhoras só tinham ecografia se o médico entendesse que precisava de a fazer. A ideia da ecografia como rastreio não existia. Tens de ir, claro, caríssimo. Mas, por exemplo, sei lá, na Suécia, na Dinamarca, esses países fora, que a ecografia é feita, sim senhora, é uma parteira que faz a ecografia. Se eu souber algum problema, é que depois vai a um sítio, um tipo altamente especializado. Portanto, nós temos que reorganizar esta coisa. E reparem, e tentar ultrapassar aquilo que a Associação Médica Americana... Vocês terem, isto não é tão... A Associação Médica Americana é chamada... aquilo que corresponde à nossa ordem dos médicos, se quiserem, mais ou menos. É, desde os anos 20, responsável por não haver praticamente prevenção nem promoção de saúde nos Estados Unidos. Porque eles consideravam que a prevenção das doenças tinham que ser eles a fazê-las, porque senão era uma competição desleal, tiravam-lhes os fregueses. Isto está escrito. Agora, só para lhes dizer uma coisa, também não pensem que isto é um delírio total, não é? Em vários países europeus já há uma licenciatura em saúde pública. As pessoas, em vez de serem nutricionistas, ou bioquímicos, ou médicos, ou engenheiros, são profissionais que têm uma licenciatura em saúde pública. E depois com ramos diferentes de especialização, ao nível depois de mestrado ou de doutoramento. Mas, porque de facto, não podemos imaginar os médicos a resolverem estes problemas, porque, percebe, não é da natureza do treino deles. Nem vai ser, cada vez vai ser menos. Imaginar, e reparem mais, a saúde pública, como compreendem facilmente até por esta conversa, implica profissionais de muitas áreas, que trabalham mais ou menos em conjunto, não é? São precisos bioquímicos, nutricionistas, os economistas, os tipos de juristas, os engenheiros do ambiente, os médicos, os enfermeiros, por aí fora. Nenhum grupo profissional por si vai querer agregar esta gente toda na sua formação. Não é? Compreensível. Agora, só para acabar, o que provavelmente continuará com os médicos, provavelmente, mas mesmo tenho certeza, é uma coisa que os médicos de saúde pública se transformaram muito para a natureza própria desta digamos, especialização, que é a chamada autoridade de saúde. É polícia sanitária, se quiserem. É quem diz, fecha isto, abre aquilo, este tipo fica internado porque não sei o quê. Percebe? É associar, se vocês viram os tipos do CDC americano, eles são é o exército sanitário. Eles têm a marinha, não sei como é que se chama, a aviação, os tipos, como é que é os que andam em terra? Os que andam em terra. O exército, e tem o exército de saúde, que é o CDC, não é? Que tem as mesmas prerrogativas, tem a mesma capacidade de fazer um cerco, de prender exatamente igual ao outro exército, não é? Só que por circunstâncias distintas. Bem, aqui nós temos a ASAI. O problema da ASAI é que a ASAI mexe numa parte da saúde pública. Repare, isso é até um bom exemplo. Porque a ASAI mexe em coisas que têm relevo e que podem influenciar a saúde pública. Se eles tirarem a comida estragada, estão a impedir que haja toxinfecções alimentares, não é? Mas, reparem, depois, se houver a toxinfecção alimentar, quem vai investigar o problema já não é a ASAI. Não sei se mais alguém quer colocar Afinal, acho que sai um pouco deste contexto até, mas como é que a saúde pública vê o facto de empresas como a Myriad Genetics, por exemplo, patentear um gene humano? Em termos globais... Isso é uma médico global. O genoma não é patenteável. Mas já está patenteado, não é? Não, algumas técnicas. O genoma, porque inicialmente discutiu-se a possibilidade de patentear o genoma. O genoma todo não. O gene em si e os testes... Os testes, as técnicas estão patenteadas. Mas isso
é o sistema global, a Organização Global Social. Os países europeus tentaram influenciar um bocado contra isso, não é? Os americanos são mais favoráveis. Isso é uma discussão ética brutal. A maior parte das pessoas é contra. Sabe que a saúde pública não se preocupa muito com a genética. Ainda estamos muito longe disso. Até porque, repare, a saúde pública ainda tem, ou alguma saúde pública, ainda tem com a genética uma relação muito difícil por causa da tradição eugenista. E, portanto, o melhor é a gente ir para outros lados para não voltar a repetir as mesmas barbaridades. Acho que vamos ficar por aqui. Queria agradecer muito a disponibilidade e fica a promessa de um próximo convite para outro assunto. Deste assunto. Vai continuar a trabalhar.